Olá, começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV e hoje a gente tem um programa para lá de especial, porque como vocês sabem, a gente sempre fez o programa até hoje, já faz mais de um ano, sempre com 3 pessoas, né? 2 entrevistados, entrevistando um ou eu entrevistando 2 pessoas. Na semana passada a gente já teve uma inovação, que foi o Roberto Debski apresentando o programa, entrevistando a Márcia Veneno e a Márcia Debski, falando um pouco sobre espaço, e hoje a gente também está usando um pouquinho, indo por uma linha diferente, porque eu estou aqui com um convidado especial e o programa hoje vai ter um único convidado, que é ele, Carlos Eduardo, do Laboratório de Análises Clínicas Célula Mater e um dos principais empresários aqui da região. Carlos está fazendo um monte de empreendimentos, tem negócios no Nordeste também. A gente vai falar um pouquinho dessa jornada. Na verdade, a gente poderia fazer mais de um programa com ele, porque ele tem muita história para contar. É um cara que tem um carisma super legal, todo mundo adora ele. Quando eu comentei com algumas pessoas, Ruth Teixeira, várias pessoas, né, que eu comentei, vou fazer com o Carlos, aí todo mundo já ficou, que legal, não sei o que, finalmente, tal. Então, Carlos, demorou para vir no programa, mas finalmente você está no Pessoas de Valor. Muito obrigado pela sua presença. Privilégio falar com você, quer dizer, e estar com você é sempre bom, né? Então, para mim, eu estou muito feliz em estar aqui, com certeza. Obrigado. Assim, o programa, você sabe, não é um programa de entrevistas, assim, a gente fala muito das pessoas, porque às vezes o tema, pessoas de valor, é como se a gente fosse entrevistar pessoas que são mais importantes do que outras. Não, todas as pessoas a gente considera importantes. Sim. Mas existem algumas pessoas que, de certa forma, fazem a diferença na vida de outras pessoas, e são essas que viraram protagonistas no nosso programa ao longo desse um ano que o programa está no ar. E aí a gente já entrevistou Tadashi, que treinou centenas de milhares de pessoas, entrevistou John Hartung, ou, por exemplo, a presidente da Associação Norte-Americana de Psicologia. Então, assim, tem várias pessoas bem legais que a gente conseguiu entrevistar e que passaram aqui pelo programa. Mas o foco é falar de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. E aí eu queria começar por uma área que é bem do teu core business, né? da atuação. Você é empresário e você trabalha com essa questão de laboratório, de certa forma, diagnosticar muitas vezes quadros de pessoas que estão, por exemplo, buscando ser mais saudáveis ou que efetivamente estão doentes e que precisam recuperar a sua saúde. Então eu queria começar com uma pergunta que é bem para aquecer, que é aquela coisa assim: a tecnologia nessa área de análises clínicas, de exame, melhorou muito, ficou muito mais preciso, né, a qualidade dos exames, e as pessoas conseguem ter então uma precisão maior do diagnóstico. Você acha que isso fez com que as pessoas estejam prevenindo mais, se diagnosticando melhor e tendo uma qualidade de vida melhor? Sim, exatamente. Isso aumenta dia após dia, né? Então, todo dia tem um exame novo, tem uma situação nova. Então, isso acontece sempre. Então, é importante o quê? Você ter a sua atualização. A atualização já, quer dizer, tem que ser dia a dia. O que tem de novo, qual exame novo que tem. E tentar mudar um pouquinho e enxergar laboratório também como se fosse medicina preventiva. Perfeito. Isso ajuda muito, entendeu? Então, hoje em dia, quer dizer, anos atrás, será que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? Vou no meu médico para fazer uns exames. Hoje em dia, assim, será que eu posso me prevenir de ter algo pior daqui a 10 anos, 20 anos? Então, isso aí fez com que exames genéticos aparecessem mais. Então, cada dia é uma novidade, vamos falar, é uma novidade nova. Vou usar até esse termo. Sim. É uma novidade nova por dia. Então, assim, sai um exame novo, tecnologia nova, aparelho novo. E nos últimos 6 anos, tudo aquilo que eu enxerguei lá fora, eu tentei pôr aqui em Santos. Novidades. Daqui a 1 mês ou 2, eu vou ter uma máquina, me dá licença, que pelo suor do seu dedo, eu vou saber se você usou cocaína, maconha ou anfetamina na máquina. Ari, é um negócio muito doido. Isso muda muito. Se eu te falar, Carlos, mas isso é possível? Antigamente se fazia na urina, no sangue, cabelo. Estamos ao ponto de fazer no suor da mão para ver se a pessoa usou ou não.
Então, quer dizer, isso me fascina. Agora, assim, por exemplo, vamos entrando então nessa coisa do desenvolvimento, né? Assim, quando a gente fala muitas vezes, de medicina, a gente está naquela ideia, e quando o Roberto está participando, tal, que a gente entra por essa linha de saúde, de falar assim, né? A medicina trabalha muito mais, né? E a área de saúde como um todo, trabalha a doença do que a saúde, né? De fazer as pessoas, assim, vamos estudar doenças. Então, lá na faculdade, eles estudam vários tipos de doença e saber analisar exames, diagnósticos, essa coisa toda. Hoje, um médico, ele se transformou num intérprete de exames de laboratórios de tecnologia? Assim, a gente escuta falar isso aos anos, a gente está batendo um papo, né? Igual você falou, que a clínica sempre foi soberana. A gente sabe muito bem disso, a gente escuta isso. Sem o médico não existe saúde. Vamos usar esse termo para ser bem claro, né? Isso. Mas a tecnologia ali ajuda muito. Os exames hoje em dia já te passam uma situação que você está ou que você possa vir a ter. Então, assim, num contexto geral, o exame é importante, sim. O que não é importante é solicitar exames desnecessários. Aquela cultura que existe, o meu médico é fantástico, ele me pediu 60 exames. Não é assim. Será que ele não deu tiro para tudo que foi lá? Então você tem que ter um foco e você tem que fazer exames precisos, necessários e que tenham uma especificidade para você ter um resultado de valor. O resultado do exame, você vai ter que usar ele. Não pode ficar numa caixa. Então, assim, você fez o exame, você vai no médico, só ele vai saber interpretar isso da melhor forma. Esquece o Dr. Google, pelo amor de Deus. Hoje em dia, você põe lá no Google, dor no peito. Põe isso no Google para você ver. Se a pessoa for ansiosa ou tiver já uma pendência de síndrome do pânico, ela infarta. Infarta, ela começa a sentir a dor no peito, o suor, passa mal, e não é assim. Então, voltando, a gente quer que o laboratório seja visto como medicina preventiva também, mais do que para saber se eu tenho ou não, é para saber se eu vou ter. Hoje em dia, ali, Biomol é biologia molecular. Isso você vai ouvir falar muito. Nos últimos anos, eu escuto falar muito também em point of care. Point of care são exames que têm o resultado na hora. Na hora que eu falo, é na hora mesmo. Então, que é o que todo mundo sonha, né? Que é o que todo mundo quer. Exatamente, porque você vai no laboratório, você colhe exame, olha, vai ficar pronto daqui a 7 dias, 10 dias, 15 dias. Você vai ter a fotografia de 15 dias atrás. E tem gente também ali, já que a gente está batendo um papo, vou até olhar bem no seu olho que você está nos assistindo. Tem gente que quando vai fazer exame, muda os hábitos. Te juro, Ari. Eu falo isso na diabetes, sabe? É aquela pessoa que fica 3 dias sem tomar refrigerante, comer doce para poder mexer aí vai ver a curva glicêmica e entrega, né? Vou fazer exame segunda-feira. Então hoje, Ari, hoje não vai ter vinho, não vai ter queijo, não vai ter, porque eu vou fazer exame segunda-feira. Então, não é isso, Ari. A gente tem que ver como você está agindo dia a dia, para saber o que tem que mudar. Mudou antes de fazer o exame? É óbvio que vai lá. Aí o cara faz isso, aí faz o exame, dá lá, glicemia de 104, o valor de 70 até 110, deu 104. Olha, eu fiz lá o exame e não deu nada. Cara, volta na terça-feira, indo nas melhores lojas de chocolate do mundo, sim, top, de doce. Aí tem uma crise e fala: será que o laboratório fez meu exame certo? Fez seu exame certo, meu amor. É que você mudou a sua conduta antes de fazer o exame. Já no point of care, já não existe isso. Porque imagine o Ari indo numa consulta hoje. Antes de entrar na consulta, eu faço o exame do Ari. Quando ele for passar na consulta, o resultado está na mesa do médico. Então, assim, no Canadá, em Salt Lake, eu fiquei lá, e a triagem do hospital
para classificar o nível que você se encontra é feito através de point of care. Não é que eu estou mal, quanto eu estou mal, vamos quantificar isso. Então o Ari, quando chega lá, antes dele ver qual é a classificação que ele está, são feitos exames no Ari e vai ver que ele, não, realmente ele está mal. Nível 1, nível 2, nível 3. Então, já é usado isso lá fora como triagem, para você ver como isso funciona bem. Agora, assim, como você viaja o mundo inteiro, traz tecnologia, né? Assim, muitas pessoas falam assim, poxa, laboratório é tudo igual, né? Então, assim, vou no laboratório A, B e tal, mas a gente está falando de precisão, né? Está falando da saúde das pessoas. Você foi lá no laboratório, você viu as máquinas que eu tenho lá, são máquinas próprias, não são máquinas alugadas, elas são próprias, e com isso você ganha uma maior versatilidade, um maior poder de compra, vamos falar isso também, né? Porque é importante falar que existem exames e que o exame ele tem acesso para todo mundo. Muita gente não faz exame porque pensa que é caro ali, e não é caro. Os exames básicos partem de R$ 7,00, R$ 8,00, né? É porque muitas vezes a gente confunde essa coisa de plano de saúde, aí fica exames, aí tá voltado ao plano de saúde, e aí vai encarecendo tudo, né? Isso. E na verdade tem muitos exames que você não precisa nem ter plano de saúde, faz lá super baratinho e tal, e que, por exemplo, poderia ter R$50, e que lá fora a cultura do check-up funciona. Lá fora é assim. Se usa assim, o meu aniversário está chegando, eu preciso fazer o meu check-up. Não sei se você já ouviu falar isso já, entendeu? E aqui não, aqui a coisa vai. Eu faço em mim exame, tal. Eu faço em mim, tenho a minha esposa, tenho meu filho, a minha filha tem uma filha de 9 anos, faz 9 anos no mesmo dia que eu, vai fazer agora, dia 27 de dezembro, e tenho um filho que esse mês faz 7 anos. Então eu sou um pai velho, casei. Eu também sou, fica tranquilo. Quem conhece já sabe que eu também tô com uma bebê de 2 anos, imagina. É legal ser pai velho, né? Já que a gente está... Não, mas é muito legal. Eu fui pai quando a minha filha, quer dizer, quando a minha filha nasceu, eu fiz 43 anos, no mesmo dia. Então, para mim, um presente inesquecível. Eu fiquei louco, fiquei alucinado. Porque eu sempre quis ter uma filha e um filho. E eu tive os dois. Então, assim, mas quando a minha filha nasceu, eu fiquei alucinado, porque você ser pai é aquilo que você nunca tem tempo para nada. Para os seus filhos você arruma o tempo. Sim, é incrível, né? Mas, desculpe ter falado de filha no meu, a gente está batendo um papo. No contexto, a gente fala de... Isso é inteligência emocional, né? Está dentro do contexto. Mas, assim, melhorou muito a precisão de exames e tudo, e aí eu vou entrar nessa questão da inteligência emocional para a gente não ficar falando, né, simplesmente da análise pura e fria. As pessoas... com toda essa tecnologia e o acesso a isso, como falou, muitos exames nem são tão caros assim, mas as pessoas ainda têm o hábito de não se cuidar. A verdade é que, principalmente no nosso caso brasileiro, assim, né, generalizando, né, mas as pessoas acabam muitas vezes indo em consultas quando estão com dor, quando estão com algum problema, e às vezes assim, a pessoa já está com uma insuficiência cardíaca e vai no cardiologista, né, está com infarto ali, aí já está quase estourando, ou então está com sobrepeso, aí eu vou no endócrino. Você já ouviu aquele termo assim, ainda bem que eu fui? O médico falou que eu fui na hora certa, ainda bem que eu fui. É uma cultura. Né? E tem também aquilo que a gente escuta que quando foi, não tive mais tempo, né? Não deu mais. Quando foi, já foi tarde. Principalmente doenças crônicas, assim, que você de repente, como você falou, se fizesse uma prevenção, né? Se, por exemplo, todos nós tivéssemos a cultura de fazer esse check-up, né, o dia do aniversário, né, que nem se comentou, muito provavelmente, até por conta da genética, né, que você falou, daria para fazer uma análise muito antecipada e prevenir antes de, por exemplo, a pessoa entrar naquele quadro, né? Sim, até tem assim uns outros exames que a gente faz, aproveitando Outubro Rosa, tem um exame que se chama CA15-3, CA15,3. É um antígeno carcinoembriogênico, é um marcador tumoral. Através do sangue, eu posso ver se a moça
no caso assim, a mulher está desenvolvendo tumores no seio. É muito legal isso. Ou seja, pega bem lá no início, entendeu? A mamografia ajuda muito, mas hoje em dia a gente já consegue ver isso no sangue. Esse mês de outubro, aproveitando o merchan, a gente está fazendo o quê? Não que seja merchan, não. É uma coisa legal, você vai curtir. Para as mulheres que vão fazer o CA 15.3, eu vou atender na residência, sem cobrar taxa de coleta, e o valor do exame, 1/3 do preço. Então, acho que é R$60, R$70. Perfeito. Então, não vai ter como falar... Então, não dá para dar desculpa, né? De falar, é só descobrir agora. Não precisa de jejum. Pode colher em casa. Ali, faz quem quer. Sim, sim. Agora, essa coisa da cultura, assim, de comportamento, né? Que, como eu falei, tem o lado do hábito, que as pessoas acabam indo só para remediar, mas também já ouviu umas críticas dessa coisa, primeiro de excessos, de ficar dando um monte de excesso e tal, isso aí acho que... Eu também sou contra, apesar de ser dono de laboratório, para mim, quanto mais exame eu faço, melhor é, mas... Mas perde em qualidade, de repente, né? Não precisa, menos. Vamos focar naquilo que é necessário. Sim. Vamos fazer exame que realmente a gente vai usar. Mas por outro lado, né, e tem uma outra questão também, que não sei se é mito ou não, queria até aproveitar a tua presença, que é um pouco essa coisa assim de ficar procurando doença. Por exemplo, agora com genética a gente consegue antecipar, por exemplo, saber que a pessoa vai ter tal doença ou tem predisposição para tal doença. Isso de certa forma não está gerando uma grande, assim, um universo de ansiedade, porque assim, poxa, eu fiz exame, então eu vou ter câncer, ou então eu vou ter, sei lá, triglicérides, ou eu vou ter, sei lá, diabetes, tal. A gente não está criando uma síndrome do pânico aí na população? Você tem que saber enxergar isso de uma forma benéfica, né? Assim, o que eu faço para tentar amenizar ou não ter isso? Não adianta falar, você vai ter Alzheimer. Não sei se você vai ter ou não. Mas o que eu posso fazer? Então, quer dizer, alguns hábitos, isso tem muito a ver com nutrição. Guarde essa palavra, nutrição. Hoje em dia, a nutricionista é importantíssimo na sua vida. Estou te falando, você está falando de um cara... da química do corpo, né? E tudo aquilo que você come. Falando um pouco de alérgenos, de intolerância alimentar. O leite que você usa hoje, Ari, é o mesmo que você usava 30 anos atrás? Claro, não é, Ari. Não dá nem para chamar de leite, né? Não, tem amônia, tem formol, tem não sei o que lá. Na caixinha que vem esse leite, tem um papel por dentro, alumínio, que o leite está em contato com ela. Recipientes. Então, se eu for falar isso, a gente vai criar um pânico. Sim. Então, assim, como a gente vê que ao longo dos anos, o que mudou muito é a forma com que a gente se alimenta. Isso mudou muito. Hoje em dia, são raros os dias que eu, Carlos, como na minha casa. Te juro. Sim. Uma vida louca, pra lá, pra cá. Só de não comer em casa, a qualidade já está comprometendo, né? Você já não sabe de onde vem. Isso aqui nasceu de uma terra onde caracóis azuis passaram em volta e as fadas... Eu não sei se passou caracol, não sei se passou a fada, eu não sei. Então, assim, você tem que... se criou muita história em volta, né? Então... A gente com certeza o que a gente come. Eu tenho casos de crianças de 5 anos, colesterol vai até 200, com colesterol de 800, Ari. Uau! Esse cara vai viver 30 anos? Muito difícil. Precisa genética para falar isso? Se com 5 anos ele tem um colesterol de 800, como vai estar as veias, artérias, ateroma, como vai estar isso? Então, assim, até pela facilidade hoje em dia, e nós que temos filhos, a gente tem que ficar esperto, né? Sim. Porque senão é só o quê? Lanche que vai ali e come não sei o que lá, só come batata frita e só come... Então, a alimentação básica desta
criança. Eu liguei para a mãe para saber, falei, não é possível. Fiz uma vez, 2 vezes, 3 vezes, repetiu esse valor absurdo. Só come batata frita e bolinho de arroz. Aí não tem jeito, né? O exame está certo ali. O exame está certo. Entendeu? Então, assim... vamos fazer o seguinte, vamos chamar um rápido intervalo, porque a gente está aqui numa conversa super legal e a gente volta já já com Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV. Há mais de 25 anos, o Célula Mater promove a saúde com alta precisão de resultados em toda a Baixada Santista. São mais de 100 exames disponíveis, com resultados em até 24 horas. Laboratório Célula Mater, investindo em tecnologia em benefício da vida. Estamos de volta com Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e como você já sabe, se você quiser assistir esse ou outros programas, os anteriores, você pode ir lá no pessoasdevalor.com.br ou no santaportal.com.br/TV. Esse programa é transmitido pela emissora no 52.1 HD aberto, né? E tem na 513 da NET, no 352 da GVT, né? 10 da Claro Vivo, mas também para todo o país e o mundo inteiro, né? Pelo site, né, santaportal.com.br/TV. Então, se você está acompanhando hoje, eu estou aqui com um entrevistado especial, que é o Carlos Eduardo, do Laboratório de Análise Clínica Célula Mater. Acho que todo mundo que vê você e você está praticamente inserido no cenário do país como um grande empreendedor. Aí eu pergunto para você, realmente a crise gera oportunidades? Assim, a crise é oportunidade? A gente tem que reclamar menos. Eu acho que é assim. Eu vivia reclamando 10 anos atrás, falava, meu Deus, tanto funcionário, tanta máquina, um convênio, não sei o que, só ponto, só. Então, assim, você tem que apagar o seu quadro branco da sua cabeça. Eu tenho que ser um cara positivista e tenho que fazer algo em função de qual vai ser a minha meta. Defina ela. A minha meta é fazer com que o exame de laboratório seja visto como medicina preventiva. Isso eu pensei há 10 anos atrás. E comecei a ir atrás. Então, assim, eu abri o primeiro laboratório em 1992, na cidade de São Vicente. Por isso leva o nome Célula Mater. Isso é legal porque muita gente não sabe. Então, Célula Mater é por causa da célula máter da nossa nacionalidade, que é São Vicente. E tem a ver com célula do sangue, e máter, de mãe. Então, quer dizer, o nome Célula Máter não só quer dizer que seja da minha área, mas sim homenageando São Vicente. Minha mãe nasceu lá, existem laços afetivos lá através da loja, você já sabe bem da história e tal. Então, assim, abri lá, em 92. E aí a coisa foi indo, né? Você vai indo, investe. E nisso, assim, já vou te cortar porque eu faço isso com todos os meus convidados. Assim, e nisso, assim, passando por várias crises. Né? Porque teve plano Collor, plano não sei o quê, plano real, isso, aquilo. Plano Collor, já que nós estamos batendo um papo, vale a pena falar. Em 99, eu perdi meu pai e a minha mãe no mesmo mês. Então, minha mãe, Dona Inês, tinha 57 anos e meu pai também tinha 57 anos. Meu pai ficou em coma
E nisso eu nunca falou para ninguém. O pessoal vê muitas pingas que você toma, mas ninguém vê os tombos que você leva. Né? Sim. E aí a minha mãe, vendo o meu pai em coma, faleceu antes que meu pai. Uhum. A minha mãe faleceu no dia 9/8 e meu pai no dia 28/8. Você quer coisa pior na sua vida do que você perder pai e mãe ali e no mesmo mês? Tô sentindo até que são os nossos pilares, né? Sim, nossos pilares. Exatamente isso. Uhum. Então, assim, crise teve todas. O laboratório em 2000 pegou fogo. Então, 99 para mim eu tenho que riscar. 2000 eu tenho que riscar. Então você tem que se reinventar todo dia. Foi transmissão de pensamento. Você tem que ser um cara, você tem que ser um Zelig, ou seja, um camaleão. Se adapte, não reclame e vá. Então, quer dizer, você está falando com um cara que perdeu pai e mãe, o laboratório pegou fogo, e eu estou em 2020 em 25 municípios, em 2 estados, não faço parte de Lava Jato, nunca me envolvi em nada, recurso que eu uso é meu, eu não tenho linha em banco nenhum, publicamente, que eu não tenho mesmo. Então, assim, dá para fazer ali. Sim. Você tem que ir atrás. Sim. E aí entra a resiliência, né? A gente fala muito em resiliência aqui no programa, porque assim, às vezes a gente fala de crise. Às vezes você perdeu alguém muito próximo, que é uma referência para você, é muito pior do que uma crise econômica, por exemplo, né? A minha torcida era o meu pai. Uhum. O meu pai, ele foi comerciante aqui no Gonzaga, seu Pires. Então, muita gente que eu ainda encontro hoje, falou, você era filho do Pires. Tal, né? Então, quer dizer, o meu pai para mim era uma referência, quer dizer, é uma referência e sempre vai ser. Então, assim, é possível? É possível. E aí assim, eu sei que a gente não combinou, mas eu tenho que jogar também uma digamos assim, uma coisa que talvez muitos não saibam aqui na região. Declaração pública. É o primeiro programa que eu faço sem combinar nada. Eu não sabia nenhum assunto. Ari, qual é o assunto? Eu falo, você vai subir, a gente vai bater um papo de boa, juro pra vocês. E olha, já que ele tocou nesse assunto, a gente já tem possibilidade, assim, a gente já, nesses 75 programas, a gente já gravou várias pessoas, inclusive gringos, que a gente fez entrevista com pessoas estrangeiras que estão super acostumados, porque o americano é muito metódico. Não, qual é a pauta tal? E nem eles a gente falou a pauta, porque a tônica do Pessoas de Valor é isso, é fazer de repente essa pessoalidade. Mas aí eu queria falar sobre o Nordeste, porque assim, muita gente aqui da região, o programa é regional, mas também está na internet e tal, mas principalmente o pessoal da região conhece assim, Célula Mater, uma baita referência. Então vê você, de repente você dá entrevista nos programas, está na mídia, está apoiando isso ou aquilo, mas de repente você é empresário, já foi eleito empresário do ano, quer dizer, tem um monte de mensurações aí, um monte de coisas, e de repente assim, você lida com saúde, né, com essa questão de exames, essa coisa toda, e está ligado muito à área médica. Aí de repente você lá no Nordeste é um outro Carlos, porque é um Carlos que tem restaurante, que tem negócios lá ligados, claro, à saúde também, mas que você foi diversificando. Essa diversidade também, essa visão, esse faro de negócio, eu queria mostrar um pouco esse perfil empreendedor, né? Eu fui pro Nordeste passear, eu vou tentar ser rápido, passear com a família, eu, Melissa, os filhos e tal. E eu sou muito agitado, né? Ali 3, 4 dias, aí fui dar uma volta. Cheguei em Maceió, enxerguei um cenário que 92% da população não tinha convênio médico. Que os exames levavam algum tempo, assim, aí... Meses. Levavam um tempo a mais do que o normal. Aí eu lá criei uma bandeira nova chamada Exame Já. Chama-se Exame Já. Onde eu faço exames mais simples, não precisa fazer um teste genético, exames... Hemograma, urina 1, glicose, ureia, creatinina e tal. E todos os exames que entram até as 12 horas são liberados no mesmo dia até as 18 horas. Que para o ritmo nordestino isso é... fantástico. É fantástico. Foi um enorme prazer ter você aqui no programa. Espero que você, telespectador, tenha gostado e
lógico, a gente volta na semana que vem com Pessoas de Valor aqui na Santa Cecília TV, diretamente da de casa. Um forte abraço.